Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 56 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade e fiscalidade em Angola e no mundo. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje é quarta-feira, dia 12 de setembro de 2018. E hoje vamos trazer-lhe os ecos do Quartas na Ordem que decorreu na última semana sobre o tema a importância da contabilidade de gestão com a implementação do IVA. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na LAC. Vamos aos temas de destaque para acompanhar durante a edição de hoje do nosso programa. A OCPCA eleva para 7 o número de províncias a albergar a formação sobre o IVA que chega esta semana a Malange e Kwanza Norte. Não perca hoje os ecos da última sessão do Quartas na Ordem sobre a importância da contabilidade de gestão com a implementação do IVA. A OCPCA participa em sessão de esclarecimento sobre a implementação do IVA em Cabo Verde. Por ora, vamos à saudação musical. O tema escolhido para hoje é Manhã de Domingo, na voz de Ricardo Abreu e Ruca Van Dunen. Manhã de domingo, sol a bater forte nos telhados, levanta uma nuvem de pó. Perguntam os mais velhos o que é isso. Alguém responde, era o povo a descer a marginal, a transbordar de alegria por causa do sol bem forte que os leva até a ilha. Também vão, quem agarra carona é feliz, mas para onde vão é que ninguém diz. Todos mal trajados, todos despenteados, todos cacimbados, todos bem cansados, todos mal trajados, todos despenteados, todos cacimbados, mas com um ar feliz e o mesmo não diz. O calcanhar escaldado e o calção cansado do suor de todos os dias. Ouvíamos o tema Manhã de Domingo, na voz de Ricardo Abreu e Ruca Van Dunen. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora.
Caro ouvinte, saiba que esta semana a formação do IVA chega às províncias do Kwanza Norte e Malães. Depois de ter sido ministrada a formação do IVA nas províncias de Luanda, Benguela, Huambo, Namibe e Uíge, a OCPCA vai nesta semana ministrar as formações sobre o IVA às províncias de Malães e Kwanza Norte. As formações nestas províncias terão início amanhã e sexta-feira, respectivamente. O responsável pelo Gabinete de Formação, Manuel Ribeiro Sebastião, explica que mais de 500 contabilistas já frequentaram o curso promovido pela OCPCA. Dr. Bruno Ribeiro, vamos começar por falar da formação. Perfeito. Sabemos que a área de formação é responsável pelas questões da formação, como explicou, e nessa altura já decorre a formação a nível de várias províncias no que toca ao IVA. Perfeito. Começou no final de julho e vai continuando. Queríamos saber primeiro qual é o objetivo que levou ao CPCA a formar os contabilistas a nível do IVA, em primeiro lugar, e em segundo lugar, em que províncias já tivemos essa formação. Inscrições estão abertas para que províncias, ou seja, quais serão as próximas províncias a receber e, claro, quantos contabilistas já estão praticamente a participar ou inscritos nessa formação do IVA. No início falava-se em mais de 500, o número a essa altura já terá subido. Bom, na realidade, hoje nós estamos em cerca de 4.850 contabilistas, membros no caso, dos Mas quais... participantes do IVA, quantos? Participantes do IVA, estamos a falar em cerca de 500 técnicos de contas já formados dentro desse que é o primeiro processo de formação sobre o IVA. Esta é a primeira edição, que está agora a terminar. Brevemente já estaremos a entrar numa segunda edição e nesta segunda edição já estaremos a contar com as províncias de Malães. Já estamos neste preciso momento a nos enveredar a segunda e a terceira edição, onde temos como novidade as províncias de Malães. E também estaremos a visitar a Dalatando, ou seja, nós estaremos agora em Dalatando, no dia 10, e no dia 13 estaremos então a falar sobre o IVA em Malães. Uma formação de quanto tempo de duração e quem participa dessa formação? Perfeito. Na realidade, nós estamos a ministrar inicialmente aos contabilistas, aqueles que são os nossos membros, de modo então a prepararmos estas pessoas para aquele que será os impostos principais que nós teremos também cá no nosso país, que é o imposto do valor acrescentado. Neste preciso momento, vamos para Dalatando, depois de Dalatando vamos para Malães, sem deixar de mencionar algumas províncias que já foram visitadas dentro deste processo de formação. Já estivemos ainda agora no Namibe, já estivemos também no Lubango, estivemos ainda coisa de 2 semanas atrás no Uíge, estivemos também no Huambo. São algumas províncias em que nós temos estado a trabalhar no intuito de darmos então formação aos nossos contabilistas, e porque na realidade serão os contabilistas a processarem o IVA. Então nós contabilistas temos que ser os primeiros a dominar, temos que ser nós a processar este imposto, e neste sentido então nós, ordem dos contabilistas, temos a obrigação, se não a mesma obrigação, de fazermos com que nós conheçamos, a camada contabilista venha a conhecer este imposto. Falou que no dia 10 vai-se para Dalatando, 10 de setembro, e 13 de setembro vai-se para Malães para começar essa sessão. Perfeito. Mas em que províncias, para além dessas, já se realizou essas sessões de formação sobre o IVA aos contabilistas? Já realizamos esta sessão de IVA para os contabilistas nas províncias do Lubango, nas províncias do Namibe, já estivemos também no Uíge, estivemos ainda no Huambo, também, onde falamos particularmente do IVA, e em todas as províncias, incluindo Luanda, com certeza, todas essas províncias a falarmos de 5 módulos fundamentais, onde primeiro nós damos a conhecer aquilo que é o IVA aos nossos membros, falamos um pouco da base de incidência do IVA, falamos um pouco da diferença que existe particularmente entre o imposto de consumo e o IVA com o imposto do valor acrescentado, explicamos um pouco da forma como o IVA estará a processar sem descurar a base de incidência, os 3 elementos fundamentais que caracterizam a base de incidência do IVA, falamos do preenchimento dos modelos, no caso fornecidos pela própria Administração Geral Tributária, pois que estamos num trabalho em parceria com a própria Administração Geral Tributária, e mostramos ainda a forma como o IVA é contabilizado, claro, a nível daquilo que é a própria contabilidade. E é-nos aqui importante dizer que o IVA traz 2 situações fundamentais. A questão do prorata, que acaba sendo um elemento em que todas as empresas, ou se não mesmo a boa parte delas, estarão inseridas, que vai se dar naquelas situações em que a empresa tiver um produto sujeito ao IVA e um outro
produto não sujeito ao IVA, então há que se fazer alguns ajustes, há que se fazer aí alguma chamada afetação real, de modo a apurarmos o real valor do imposto a pagar. E uma outra situação também a se ter em conta que está relacionado com o autoconsumo. Quando nós falamos em autoconsumo, estamos a falar particularmente daquelas situações em que a empresa adquire um determinado bem e este bem logo a seguir vai para consumo da própria empresa. Então, qual o tratamento a se dar particularmente nestas situações? E temos de receber um parecer positivo dos nossos associados. A prova disso é que, como viu, as salas têm estado cheias. Está a fazer sessão de formação os contabilistas do IVA. Segundo nos falou, cerca de 7 províncias, 5 já beneficiaram e mais 2 vão beneficiar em breve. Perfeito. O IVA já passou por 5 e em breve, em setembro, vai chegar a 7 províncias aqui a nível do país. Olhando propriamente para o tema de hoje, nas quartas na ordem, primeiro, o que é isso de quartas na ordem? Para que serve essa atividade? Quem deve participar? É gratuito? Paga-se? E porquê o tema de hoje, o IVA e a contabilidade de gestão? Perfeito. Na realidade, o tema Quartas na Ordem é um tema que aparece mesmo para darmos suporte aos nossos contabilistas. Na realidade, um dos objetivos, se não o mesmo maior, da Ordem dos Contabilistas é ir capacitando cada vez mais os seus membros, os seus associados, de tal forma a que possamos contribuir da melhor forma possível para aquele que é o crescimento e engrandecimento do nosso país, no caso Angola. Nós ao falarmos da quarta nas ordens, estamos também a dizer que é um programa grátis, no sentido de que se o objetivo é capacitarmos os contabilistas, se o objetivo é darmos mais formação aos contabilistas, e porque reconhecemos que nem todos têm capacidade financeira, então o objetivo das quartas na ordem, na realidade, acaba sendo o de dar conhecimento, de dar inputs aos contabilistas, de modo então a estarem à altura daquelas que são as necessidades que hoje o país nos solicita. O Quartas na Ordem é grátis, os membros vêm para aqui sempre que quiserem. Normalmente as sessões acontecem de 15 em 15 dias e os membros vêm para aqui sem pagar absolutamente nada. É chegar, identifica-se talvez como contabilista, recolhe um documento onde pode anotar as possíveis questões e logo a seguir então nós damos o prazer ao membro de entrar na sala e dispor então, caso tenha alguma dúvida, alguma pergunta adicional, quer a nível da empresa, a nível de uma outra situação, e perguntar e ser respondido na altura. Ok. Dr. Manuel Ribeiro, voltando à questão da formação do IVA que a Ordem está a coordenar, 7 províncias já têm, vão chegar a mais províncias, se justificar, vão parar por aqui, qual é a previsão? E mesmo em relação a quartas na ordem, para quando quartas na ordem numa província, uma vez que os membros da própria ordem já se vão queixando que as atividades ficam muito por Luanda? O que é que está previsto para o futuro? Perfeito. Vamos começar pelas quartas na ordem. De momento, as quartas na ordem estão a acontecer apenas em Luanda. E por uma razão muito simples. Luanda tem um número muito elevado de contabilistas e porque hoje em Luanda nós temos uma parte das condições estão criadas. Mas deixa-nos dizer que o Quartas na Ordem nas províncias também já está em fase de execução. E quando nós falamos em fase de execução, estamos a dizer que agora que nós estamos no interior a visitar as províncias, no sentido mesmo de falarmos sobre o IVA, já estamos a ver formas de reunir condições dentro daqueles que são os diretores regionais, né? No sentido então de ao longo, se não mesmo do próximo mês, nós formos desenvolvendo já atividades também de quartas na ordem nas províncias. Nesse preciso momento temos grupos criados apenas em 2 províncias, né? Estamos a falar particularmente do Lubango e também estamos a falar do Namibe. São províncias em que já alguns contabilistas neste preciso momento estão reunidos e a ver formas de encontrarem temas, inclusive de modo a desenvolver os quartas na ordem, mas a ideia é nos expandirmos em todas as províncias. Falando da implementação do IVA, falando do grupo técnico, falando do estudo que estamos a fazer relativamente ao IVA, faz parte do plano de formação da Ordem dos Contabilistas que estas formações sejam ministradas em todas as províncias. Neste preciso momento nós estamos a falar em 7, incluindo Luanda, é claro, mas o mais sensato para nós será atuarmos em todas as províncias e este acaba sendo os nossos grandes objetivos, que preconizamos colmatar isso até dezembro do próximo ano. Ou seja, até dezembro do próximo
próximo ano estamos em crer que estaremos a atingir todas as províncias de Angola. Bom, falar de dificuldades, nós acabamos encontrando muitas dificuldades, porque a natureza de investimentos, a natureza de negócios, ou seja, os contabilistas, por exemplo, nas províncias, nós tivemos, vamos falar do Lubango, nós encontramos, por exemplo, uma quantidade enorme de empresários que são mucubais. E estas pessoas, elas vivem do gado e muitas pessoas estão sujeitas a acompanhar o gado. Logo, verifica-se aí uma outra dificuldade na forma como as pessoas estarão a processar, o IVA, a processar até mesmo as suas contabilidades. Ou seja, nós encontramos dificuldades de situações muito específicas de cada zona. As zonas trazem em si uma outra situação que acaba sendo complicado, se não mesmo complexo de se digerir. Mas fora isso, não encontramos grandes dificuldades. Nós verificamos é que os membros estão receptíveis, os membros estão dispostos, estão disponíveis a aprender, mostram interesse em aprender. Prova disso é que em boa parte das turmas nós temos um número até antes da formação, mas tão logo a formação começa, nós verificamos que o número aumenta a dobrar. Em alguns casos, como no Namibe, que contávamos com 11 pessoas, no fim de tudo acabamos tendo cerca de 45 pessoas, ou seja, saímos de 11 e fomos para 45 pessoas. Isso mostra que os contabilistas, quer a nível local, aqui de Luanda, como nas províncias, têm disponibilidade, ou seja, mostram interesse em aprender mais sobre o IVA. As pessoas querem saber um pouco mais sobre o IVA, querem buscar o IVA, e isso é o que nós temos estado a verificar, quer a nível local, como a nível das províncias. Muito obrigado, Dr. Manuel. Manuel Ribeiro Sebastião, coordenador do Gabinete de Formação da OCPCA. A OCPCA eleva esta semana para 7 o número de províncias a albergar a formação sobre o IVA, com a realização esta semana da formação nas províncias de Malães e Kwanza Norte. Recordamos que a formação sobre o IVA já foi ministrada nas províncias de Luanda, Benguela, Namibe, Huambo e Uíge. Caro ouvinte, saiba que a OCPCA vai na próxima semana realizar mais uma sessão do Quartas na Ordem sobre o tema a importância dos conselhos fiscais e da auditoria externa na promoção da boa governação das empresas. A oradora é a doutora Sofia Vale e os convidados serão Dr. Luís Neves e Dr. Carlos Pinho. Não perca e marque já na sua agenda este evento que decorre na próxima quarta-feira, 19 de setembro de 2018, das 17 às 20 horas. Recordamos que na última semana teve lugar na sede da OCPCA mais uma edição do Quartas na Ordem, evento realizado pela OCPCA para os seus membros com o intuito de esclarecer dúvidas, analisar temas de interesse dos contabilistas, assegurando que a OCPCA cumpre com seu objetivo de promover o conhecimento dos profissionais da classe. O evento é gratuito para membros estagiários e naturalmente convidados. Participe! Na última sessão do Quartas na Ordem, falamos sobre a importância da contabilidade de gestão com a implementação do IVA. O tema foi apresentado pelo PhD Rui Almeida, que teve como preletores os contabilistas Eurico da Silva, Manuel Ribeiro Sebastião e Cristina Silvestre. Acompanhe já a seguir a apresentação do Dr. Rui Almeida. Em Angola vai ser obrigatório ter contabilidade de gestão, por exemplo, nos hospitais, nas escolas, por exemplo, nos quartéis militares. Num hospital vai ser obrigatório saber quanto é que custa um ato médico, quanto é que custa uma consulta, quanto é que custa uma operação, quanto custa um serviço, por exemplo, o serviço de urologia ou outro qualquer. Isto vai ser obrigatório, como é obrigatório, por exemplo, em Portugal, Espanha, França, etc. Nas escolas, por exemplo, vai ser obrigatório saber quanto é que custa uma turma, quanto é que custa um curso, quanto é que custa uma faculdade. Isto assim é que já começa a ser contabilidade e informação para a tomada de decisão. E se formos, por exemplo, para um quartel, vai ser necessário saber quanto é que custa um batalhão, e vai ser necessário saber quanto é que custa um quartel, quanto é que custa disparar um tiro de uma corveta, etc, etc. Isto é curioso e é sempre bom nos irmos recordar. Naturalmente que dentro da evolução da contabilidade de gestão
E ela foi feita porque foi acontecendo coisas no mundo. Globalização da economia, o encurtamento do ciclo de vida dos produtos, uma necessidade de satisfazer os clientes como sendo o grande objetivo das pessoas, porque senão se tivermos clientes, o cliente não regressa e não vendemos. A incorporação de intangíveis, e estes são os 4 grandes pontos que fez com que o contrato de gestão fosse uma necessidade cada vez maior nos dias de hoje. E a este quarto, eu encaixaria talvez um quinto, que é aquilo que me interessa para esta apresentação, que é os impostos cada vez mais complexos. E o IVA é o caso que estamos a discutir, é efetivamente muito mais complexo do que era o imposto sobre o consumo, sendo que o IVA é a sequência normal do imposto sobre o consumo, tal como em Portugal o IVA foi a sequência do imposto sobre as transações, no fundo era um imposto sobre o consumo já um pouco mais complexo, e nos outros países foi a consequência normal dos impostos sobre o consumo, sobre as transações que cada país tinha. E é esta complexidade que faz com que eventualmente também a contrato de gestão possa ter que dar alguma ajuda, embora reconhecidamente pequena, para este desidrato, para este objetivo. Já agora, recordando um bocadinho mais, e dentro do espírito Quartas na Ordem, de também contribuirmos para que culturalmente a gente não se esqueça das nossas raízes, não se esqueça daquilo que é o trabalho mais completo do contabilista, a contrato de gestão tem uma evolução ao longo do tempo. Até 1950, mais ou menos, o grande ênfase é a determinação do custo e o seu controle. Queria saber quanto é que custava fabricar uma coisa, era o importante, digamos assim, na contrato de gestão. A partir de 65 já não era bem assim, queria-se fundamentalmente fazer planeamento, ou seja, a contrato de gestão era importante para a elaboração de orçamentos e fundamentalmente para fazer o controle, comparar o orçamento, o real, comparar com aquilo que nós estimamos que iria acontecer e calcular consequentemente os desvios. Aliás, é aqui nesta altura que se começa a falar na chamada gestão por exceção. A gestão por exceção foi, digamos, uma invenção da gestão no sentido de verificarmos que, efetivamente, não se pode dar a mesma atenção a tudo e tem que se dar mais atenção àquilo que, efetivamente, merece atenção. E o que merece atenção é aquilo que não está a correr muito bem e, portanto, só se faz intervenção quando há uma exceção, ou seja, quando os tais desvios são significativos. A partir de 85, o ênfase foi na utilização eficiente dos recursos. Já não me importava saber o que é que eu gastava, mas fundamentalmente saber do que eu gastava, o que é que era feito. E comparar o meu gasto com a realização para ver se o meu gasto estava a ser devidamente eficiente. Uma das coisas que se diz da função pública em geral é que não há uma comparação entre o gasto e o trabalho realizado, e portanto não se percebe se se gastou é muito ou pouco, não se percebe qual é a consequência desse dinheiro. Nas privadas este problema já acontece há muito tempo e já se tem que se perceber se gastou um determinado valor, tem que se perceber para quê e saber se esse para quê justifica aquilo que foi pago. Depois, a partir de 95, a ideia é a criação de valor. Isto é, se efetivamente estamos a criar valor para a empresa, se daquilo que fazemos está a sobrar um acréscimo de riqueza, digamos assim, que está a criar um valor suficiente. E já agora, a propósito disso, em Angola neste momento temos um problema, que é o facto de que temos uma inflação com algum significado, muitas vezes está-se a fazer uma venda e pode acontecer que essa venda não esteja a gerar o valor suficiente, para a riqueza que nós queremos suportar. E agora aparece uma coisa mais recente, que é aqui que começa, digamos, esta pequena intervenção, que é a colaboração com o IVA. E, efetivamente, dentro do IVA temos a questão do prorata. E a questão do prorata é algo que vai acontecer em muitas empresas. Basta para isso a empresa ter um regime de isenção simples e estar outros produtos no regime geral. Vai acontecer, por exemplo, nas farmácias, basta venderem brinquedos e medicamentos. Vai acontecer, eventualmente, em outros locais, em que haja qualquer prestação de serviço ou qualquer bem
que esteja na chamada isenção simples, isto é, que não liquide IVA, mas também não deduza, e que tenha algum produto ou serviço que esteja no regime geral. Pode acontecer até eu ter produtos que estejam no regime geral e ter, por exemplo, depois produto, um serviço que esteja no regime de isenção. Olha, por exemplo, a ordem. Se estiver a faturar a prestação de serviços, possivelmente estará no regime de isenção, que em geral a formação irá estar isenta, mas basta, por exemplo, vender merchandising, canetas, t-shirts com o símbolo da ordem, etc., que seguramente já liquidará o IVA. E aí vai-se pôr a questão em termos do IVA. Como é que ele pode ou não pode reduzir o IVA, que eventualmente se porta, e é, digamos, o problema do prorata. E é aqui que, efetivamente, a contabilidade financeira poderá, só com as suas contas, não dar a resposta suficiente e temos que, eventualmente, fazer qualquer coisa à parte da contabilidade financeira. E sempre fazemos qualquer coisa que ultrapassa a contabilidade financeira, entramos no que nós chamamos de contabilidade de gestão, seja ele em digrafia, seja em folhas de Excel ou outro meio qualquer. E esta é uma parte importante de nós pensarmos já aqui, que a contabilidade de gestão não tem que ser algo muito confusa, poderá ser feito, por exemplo, como digo, em folhas de Excel ou outros sistemas mais simples, com os centros de custo ou coisa que o valha, poderá ser de outra forma mais simples, mas desde que a gente consiga obter a informação que pretende e a informação essa que ultrapasse o que a contabilidade financeira, com as suas contas normais, possa eventualmente nos dar. Quando falamos, então, na contabilidade de gestão, podemos dizer que, além de uma ferramenta de informação, etc., também poderá ajudar no controle do IVA. Naturalmente, como nós sabemos, a contabilidade de gestão, a origem dos documentos, sendo a contabilidade de gestão e a contabilidade geral, enfim, dois sistemas que trabalham em conjunto para dar a informação que se pretende, a origem dos documentos, naturalmente, que é a mesma, é da contabilidade financeira. E assim, eu diria que, como objetivos da contabilidade de gestão, podemos, então, pôr como objetivo o apoio ao cálculo do IVA, nomeadamente na questão do prorata. Lembrando um pouco porque é que aparece a questão do prorata. E aqui entramos um pouco aqui já no IVA e depois faremos um pouco a ligação entre a contabilidade de gestão e do IVA, já que o grande objetivo desta sessão é lembrar um pouco a contabilidade de gestão e que podemos ir sempre um pouco mais além do que a contabilidade financeira nos pode dar e dar a ligação para o IVA, que é um assunto que naturalmente é bastante importante, e a discussão poderá ser sobre a contabilidade de gestão e a sua importância, mais uma questão cultural e naturalmente falarmos sobre o IVA, que é sempre um assunto que estamos receptivos para isso. Neste caso do IVA, como sabem, nós podemos estar no regime geral ou no regime de isenção. E no regime de isenção há dois regimes de isenção. É a chamada isenção completa, ou se quisermos, taxa zero, em que no caso de uma exportação, nós fizemos aqui a restituição do IVA ao retalhista, porque era ele, digamos, o nosso exportador. E no caso de uma exportação, se o consumidor final for externo, for uma exportação, naturalmente que o Estado devolve-nos o IVA, que entretanto já foi entregue, e o IVA fica a taxa zero, por isso é que se chama este tipo de isenção taxa zero. Não quero abordar sobre isto, porque isto já todos nós vimos. Queria só lembrar que, efetivamente, há isenções de taxa zero e há isenções simples, em que eu não liquido o IVA, mas também não deduzo o IVA que eu suportei e, portanto, temos aí um exemplo. Não liquido, mas também não peço ao Estado para me devolver o IVA dedutivo. Lembrando isto, e lembrando também que estes dois tipos de isenções aparecem, por um lado, as isenções completas aparecem, ou a taxa zero, pelas exportações, mas também há dois casos, que é sempre bom ir lembrando, que é o caso da cesta básica, que o Estado está-se a preparar, pelo menos o que é conhecido, para haver uma isenção completa, em que eu não vou liquidar, mas também neste caso vou pedir a devolução do IVA suportado, e é o caso também das matérias-primas, se eu as adquirir e se tiver um certificado e uma declaração de exclusividade. Temos depois também as outras isenções, são isenções incompletas, em que eu não liquido, mas também não deduzo. Quando estamos perante as isenções, as isenções completas, que significa que eu não liquido, mas deduzo, o problema do prorata, como sabem, não se põe. Porque mesmo que eu esteja a fazer uma exportação, não liquido, mas deduzo, e se eu estiver simultaneamente a fazer vendas gerais,
em que eu liquido e deduzo, o problema do imposto não se põe, da dedução, porque todo o IVA é dedutível. Seja o IVA referente das vendas em que eu não liquidei por ser exportação, seja o IVA das vendas que eu liquidei por ser exposição geral. Mas se pusermos agora a situação, como sabemos, em que eu tenho duas situações, e agora é este pequeno exemplo que pusemos, em que eu tenho vendas isentas, que não liquidei o IVA, mas também não o posso deduzir, e se tivermos vendas normais em que eu posso normalmente deduzir, tenho aqui um problema em que isto é resolvido normalmente pelo prorata. Isto é, se eu vender 100 mil de vendas isentas que não têm direito à dedução e se vender 300 mil de vendas normais com direito à dedução, pois então aqui um problema que é saber quanto é que eu efetivamente posso deduzir. Como sabem, em termos gerais, este problema é resolvido por duas formas, ou pela afetação real ou pelo prorata. A afetação real pressupõe o quê? Pressupõe que eu tenho uma contabilidade de tal forma dividida que eu saiba exatamente o que é na minha contabilidade em relação ao regime de isenção e a minha contabilidade em relação ao regime normal. E é aqui que, eventualmente, eu posso ter que ultrapassar o que eu normalmente faço na contabilidade e posso ter que ter aqui algum procedimento à parte, e entramos aqui no que podemos chamar contabilidade de gestão, portanto, ultrapassa, digamos, as rotinas da contabilidade financeira, sem o qual eu não posso demonstrar porque é que eu deduzo o IVA e não posso demonstrar se o IVA que eu estou a deduzir está correto. Vejamos aqui a seguinte situação. Imaginemos que estamos, por exemplo, numa farmácia, em que eu compro medicamentos e brinquedos. Compro 700 mil medicamentos e 1.600.000 de brinquedos. Naturalmente que os medicamentos vêm sem IVA, porque os já são medicamentos e eu também já venho sem IVA, e os brinquedos vêm com IVA. E tenho um total do IVA que eu suportei, e o IVA dos medicamentos não é dedutível, neste caso nem havia sequer suportado. O IVA dos brinquedos é dedutível, e é dedutível em princípio da totalidade do IVA suportado. O problema que se põe aqui, como sabem, é no caso das outras compras. E põe-se no caso das outras compras porquê? Porque, entretanto, eu vou comprar imobilizado para a empresa como um todo, e tenho um conjunto de outros bens e serviços que eu compro para a empresa como um todo. E o problema põe-se em saber se este IVA é ou não é dedutível. Porquê? Como eu compro para a empresa como um todo e a empresa tem vendas no regime de isenção sem direito a dedução e vendas no regime geral com direito a dedução, naturalmente que o IVA, se fosse tudo na situação de isento, se fosse só medicamentos, nenhum IVA era dedutível. Se fosse só brinquedos, todo o IVA é dedutível. Agora a questão põe-se, como é que eu vou fazer esta dedução? Para a situação mais fácil, digamos assim, contabilisticamente falando, é o chamado prorata, fazendo uma estimativa, e normalmente a estimativa é feita com base no que aconteceu no passado, fazendo uma estimativa de quanto é que eu vou vender de vendas isentas e de vendas do regime geral e, com base nisso, deduzir o IVA em relação à percentagem, neste caso 75%, do que eu considero que seja o regime geral. Isto, enfim, é a situação que na maior parte dos casos se faz. Portanto, eu, neste caso, tenho aqui um IVA suportado de 49 mil, como estimo que vou vender 75% de brinquedos e 25% de medicamentos, vou deduzir 75% do IVA suportado e o resto é considerado custo e, portanto, acresce à respectiva rúbrica de compra de imobilizado, comunicações, consumíveis, etc. Até aqui não precisa da contabilidade de gestão para nada, a contabilidade financeira resolve por completo. A única questão é, em algumas situações, será que o que eu estou a fazer é bom para mim ou não? E aqui não nos podemos esquecer, colegas, de que há uma coisa chamada planeamento fiscal. O planeamento fiscal lícito, e como a própria palavra diz, é lícito. Eu devo escolher para o meu cliente, para a empresa que eu estou a fazer contabilidade, o melhor para que ele pague o menos impostos, a menor quantidade de impostos possíveis. E a questão que se coloca é saber se efetivamente o prorata é ou não o melhor sistema para a empresa em concreto. Porque pode acontecer que eu praticamente não tenha despesas
com os medicamentos, mas tenho imensas despesas com os brinquedos. Se calhar eu, para vender brinquedos, eu preciso de ter uma publicidade grande, preciso ter muitos expositores, preciso ter balcão, preciso ter um software sofisticado para mostrar os medicamentos, preciso ter eventualmente um site sofisticado, quiçá para vender medicamentos, para os mostrar. Posso ter que ter um conjunto enorme de despesas com os brinquedos, coisa que se calhar não tem com os medicamentos. Os medicamentos vendem-se por si. Só tenho que esperar que as pessoas adoeçam e que o médico recomende. Não tenho que, em princípio, fazer nada. Não conheço nenhum site a vender medicamentos. Não conheço os próprios expositores das farmácias, não estão lá para vender medicamentos. Estão para vender brinquedos, estão para vender cremes para a pele, etc. Coisa que não são medicamentos e que não estão isentos. Pode acontecer, inclusivamente, que todo o imobilizado que eu tenha na loja, com exceção eventualmente do balcão e pouco mais, e todas as despesas que eu tenha são para os brinquedos. E agora põe-se a questão. Então eu deveria deduzir os 75% do IVA suportado ou os 100%? Naturalmente, em alguns casos, eu percebo que se calhar os 100% é que seriam mais razoáveis. Mas aqui é um problema de prova. Não se esqueçam de que a AGT e a AGT de cada país, naturalmente que defende os interesses da própria AGT, que é os interesses, o interesse público, ou seja, arrecadar o máximo de impostos dentro da lei. Naturalmente que ele só vai abdicar, digamos assim, de receber o máximo de impostos se eu lhe provar o contrário. E como é que eu lhe vou provar? Naturalmente, quando é por prorata, é normalmente aceito, que é uma percentagem muito matemática, e normalmente não há grandes problemas para o fisco aceitar o prorata. No entanto, se eu quiser fazer pela afetação real, eu tenho que fazer uma demonstração da bondade das coisas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todo o imobilizado que eu compre tem que arranjar forma de dizer: este é para as vendas isentas, este é para as vendas do regime geral. E depois, cada custo que eu tenha, publicidade, almoços, jantares, locações, papéis, etc., eu tenho que fazer uma demonstração se é para um, se é para outro. É esta demonstração que, se eu tiver interesse em fazer, que se chama a técnica da afetação real. E a contabilidade financeira muitas vezes não chega lá, porque tem um custo e, à partida, está na natureza do custo. E, possivelmente, eu agora vou ter que pegar neste custo, dentro da contabilidade de gestão, vou ter, naturalmente, que agora fazer esta separação. Vou ter que ver quais são os custos que é razoável atribuir ao regime de isenção, qual é os custos que é razoável colocar no regime geral. E, naturalmente, se eu feitas estas contas me aperceber, consigo deduzir mais IVA se tiver a afetação real, isto é, se tiver uma demonstração de quais são os custos imobilizados, que eu consigo demonstrar que estão afetos às vendas do regime de isenção e às vendas do regime geral, naturalmente, se isto for benéfico para mim, tenho todo o interesse em ter uma contabilidade de gestão que em cada custo, em cada imobilizado, eu consiga depois fazer uma separação numa outra conta da contabilidade de gestão, no sentido de dizer: este imobilizado, este custo é para o regime de isenção e este é para o regime geral. Consequentemente, o IVA dedutível do regime geral, naturalmente, que é o IVA que eu vou considerar dentro da chamada afetação real. Os colegas poderão achar que isto é de menos importância, mas eu posso dizer-vos que uma experiência muito concreta que eu tive ainda há relativamente poucos anos, a diferença entre aplicar a afetação real com estes pormenores e o prorata, naquele caso deu uma poupança de 300 mil euros, que naquela empresa não era um valor displicente, porque eu consegui demonstrar que todo um conjunto de custos iniciais, com promoção, publicidade e todo um conjunto de imobilizados que eu tinha adquirido era para o regime geral, e neste caso o IVA era suportado, e feitas as contas, e se eu não tivesse feito essa decomposição, tinha que aplicar o prorata, e o prorata era, feitas as contas, dava-me um IVA dedutível naquele ano em concreto de menos 300 mil kwanzas, e naturalmente que eu optei, porque fiz as contas previamente, pela afetação real,
deu um pouco mais de trabalho, mas consegui demonstrar que efetivamente aquele IVA suportado fazia sentido na medida em que o IVA tinha a ver com o regime geral. Ora bem, o que é que eu pretendi com esta apresentação? Por um lado, uma oportunidade para se falar outra vez no IVA, por outro lado, uma oportunidade para se falar novamente na contabilidade de gestão. Na contabilidade de gestão, porque às vezes esquecemos um pouco que isso faz parte da nossa atividade, e no caso concreto do IVA, para chamar a atenção que basta ter uma atividade isenta e uma atividade no regime geral é o suficiente para pensarmos se não teremos interesse em fazer contas também da chamada afetação real, devemos fazer as nossas contas para ver qual é que é melhor para o empresário e, consequentemente, tentarmos antecipar esse problema e tomarmos a decisão, porque vai ser preciso tomar uma decisão se queremos estar no regime do pró-rata ou no regime da afetação real, e essa decisão normalmente é tomada antes do próprio ano fiscal começar. Pois bem, esta era a apresentação que eu queria fazer convosco e, nesse sentido, pedir paciência a vós por estar a avançarmos com esta coisa da contabilidade de gestão, mas nunca é demais termos uma oportunidade para nos lembrarmos, digamos que além da metade financeira temos todo um conjunto de ferramentas que nos ajudam a efetivamente melhor prepararmos e melhor serviço prestarmos aos nossos clientes. Obrigado pela vossa atenção e espero que não vos tenha amassado muito. Professor Dr. Rui Almeida e a explicação sobre o tema a importância da contabilidade de gestão com a implementação do IVA, apresentado na última semana aos membros da OCPCA. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar a edição número 56 do Contas na Hora. Hoje estamos a resumir o que foi a última sessão do Quartas na Ordem, em que o tema foi a importância da contabilidade de gestão com a implementação do IVA. É o momento do intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC 95.5, está no ar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Estamos aqui a pontualizar o que foi a última sessão das Quartas na Ordem, em que o tema foi a importância da contabilidade de gestão com a implementação do IVA. Já a seguir, acompanhe o período de perguntas e respostas. Vamos começar com uma primeira pergunta, já temos aqui, está relacionado à retenção na fonte. Pergunta da seguinte forma ao contabilista: quando o montante de retenções na fonte apresentado em sede do modelo 1 é superior ao montante de impostos a pagar, qual o tratamento a dar ao valor em excesso de retenção na fonte? Nós estamos aqui em presença de um problema de modelo 1, não propriamente um problema de IVA. E no modelo 1 o que acontece é que quando nós temos excedentes cobrados relativamente àquilo que nós temos que pagar, esse valor tem duas hipóteses. Ou pedimos a devolução desse valor ao fisco, é possível fazer isso, ou deixamos para o ano seguinte, porque normalmente quando a gente pede dinheiro no IVA, a gente não devolve. Quer dizer, fica ali, mas em regra e por direito nós temos direito a este valor. Podemos pedir este valor e eles são obrigados a devolver. O problema é se eles o tempo que demoram e os problemas estão a seguir, não é? Porque normalmente quando isto acontece, é o que eles fazem, eles vêm fazer uma fiscalização. E temos interesse em que haja uma fiscalização, é o problema que se põe, não é? Muitas vezes, numa empresa bem organizada, não haverá esse problema, porque se está organizado, então não temos problema em que a GT vá lá fazer uma fiscalização. E quando o valor é sensível, é um valor alto, então aí nós temos mesmo que pedir a devolução. E eles são obrigados a dar, isto é um facto. Agora,
temos as consequências. Eles demoram e depois há o problema deles virem ver a contabilidade. O que eu queria ver é que o comprador pode ser um cidadão estrangeiro que compra no quero e no sentido de consumir no seu país. Na fronteira, legalmente ele tem direito a reclamar a devolução do valor na medida que o bem não será consumido no território nacional. Isso é um caso particular da exportação, mas para este efeito não é considerado exportação. Não é exportação. Não é forçamento de exportação. Esse é um caso especial de exportação, mas que para este efeito, esse caso, seria tratado como uma venda nacional. O quero vendia como se fosse a um consumidor final que ia consumir o produto, mas o consumidor, como achava que não ia consumir o produto e ia sair com o produto para fora, era depois na alfândega, salvo outra situação que possa acontecer aqui em Angola, mas era depois na alfândega que, ao passar a alfândega e passar do território nacional para o território internacional, o fisco na alfândega tinha a evidência de que o bem não foi consumido e fazia a devolução do IVA na totalidade ou parcial. Isso normalmente, no caso, por exemplo, em Portugal, para que isso aconteça, eu quando vou comprar tenho que trazer uma declaração especial do vendedor para depois, com o produto e essa declaração, uma parte do IVA ou a sua totalidade de ser devolvido na alfândega. Em qualquer dos casos, para o vendedor, digamos assim, é considerado uma venda em território nacional, vai entregar o IVA ao Estado. Permita-me o seguinte, quando falamos em contabilidade de gestão, estamos a falar em quê? Tudo aquilo que ultrapassa o que a contabilidade financeira naturalmente dá, pela sua mecânica, entramos no que chamamos de contabilidade de gestão. Portanto, toda a informação que ultrapassa a contabilidade financeira é, por definição, contabilidade de gestão. Ou seja, é uma contabilidade que vai dar uma informação de maior pormenor do que a contabilidade financeira normalmente dá, e nós utilizamos a contabilidade de gestão sempre precisamos de uma informação de maior pormenor. Nesse sentido, a contabilidade financeira diz-lhe normalmente que você tem, por exemplo, um custo com publicidade. Não lhe vai dizer se essa publicidade é para o setor A, para o setor B ou para o setor C. Por exemplo, se você tiver uma empresa em que tem 3 lojas e se quiser saber os custos de cada loja, a contabilidade financeira, em geral, não lhe dá essa informação. E aí você tem 2 possibilidades. Ou faz a contabilidade em cada loja e depois no final faz uma consolidação, ou tem a contabilidade financeira normal e depois, por recurso a uma estratégia que você vai definir, vai calcular os custos da loja A, da loja B e da loja C. Muitas vezes isso é feito com os chamados centros de custo. Isso, o chamado centro de custo, é, digamos, um procedimento dentro da contabilidade de gestão, porque ultrapassa, digamos, aquilo que é a informação normal da contabilidade financeira. E, portanto, a contabilidade de gestão é não só o tratamento do cálculo do custo de produção, etc., mas é tudo aquilo que ultrapassa o que é a contabilidade financeira pela sua dinâmica e contas normais, e é nesse sentido que eu digo que é possível, no caso do IVA, termos de utilizar também procedimentos da contabilidade de gestão, isto é, conseguir identificar um conjunto de custos, se eles são referentes à atividade A ou à atividade B, sendo que a aqui não é a loja A e a loja B, mas é, digamos, as vendas isentas, o local, o espaço em que este custo funciona, ou seja, se esse custo foi para ajudar a venda das vendas isentas ou se foi para ajudar a venda das vendas do regime geral. Eu diria que neste caso é como se a empresa tivesse 2 lojas, a loja A e a loja B, e eu vou dizer quais são fundamentalmente os custos da loja A e os custos da loja B, e assim os custos da loja A, se o IVA não for dedutível, pois bem, os custos são da sua totalidade, é o valor
em base mais o IVA, e os alojamentos, se o IVA for dedutível, para a natureza do custo só vai o custo em si, sendo que, como é dedutível, o IVA não vai ao custo, mas vai para o Estado. Esta separação é importante e tem que ser feita, seja numa folha de Excel, seja em digrafia, porque se fizer a afetação real a qualquer momento, tem que mostrar item a item, porque é que aquele item, porque é que aquele custo está adstrito às vendas do regime geral, ou porque é que aquele custo está adstrito às vendas no regime de isenção. É nesse sentido que eu digo que tem que se arranjar procedimentos da chamada contabilidade de gestão, ou analítica, se quiserem, que ultrapassa normalmente aquilo que a contabilidade financeira pode dar de uma forma direta. Eu não sei se fui claro, se não fui, o colega, por favor, refaça a pergunta. Para as igrejas sem contabilidade organizada, de maneira será a questão dos regimes? Depois, como é que será a situação dos irmãos que dão dízimos de 250 mil dólares? Onde estarão enquadrados no IVA? Agradeço terem feito a pergunta. O que eu direi é que a atividade religiosa não faz parte da incidência do IVA e, portanto, seguramente vai ficar fora da incidência do IVA. Estou seguro disso. Não estou seguro agora que não tenho aqui a lei, se eventualmente isso já está expresso, mas eu suponho que sim, porque isto não é uma atividade nem comercial, nem industrial, nem serviços. Portanto, eles estão fora da incidência do IVA. Portanto, não se põe a questão da liquidação do IVA. No entanto, obviamente, o que acontece é que as igrejas praticam também atos de comércio. E aí, se a gente quiser, pode dizer, meus senhores, isso liquida IVA. Por exemplo, se venderem velinhas na igreja, teoricamente, isso é um ato de comércio. É claro que mesmo em Portugal, a autoridade tributária nunca se lembrou de entrar numa igreja e dizer onde é que está a fatura da venda de velas, nem anda à procura do IVA da venda de velas. Mas num limite absurdo, podia lá ir à procura onde é que está a fatura da venda de velas. Agora, se uma atividade religiosa tiver, por exemplo, um restaurante, alguma coisa que seja considerado um ato de comércio, aí essa atividade é uma atividade que entra no regime geral e, portanto, ela tem que ter uma contabilidade de tal forma organizada que faça apurar os custos e proveitos dessa atividade restaurante. Podemos entrar, digamos, não queria estar a forçar, mas numa contabilidade de gestão no sentido de a igreja em si deve ter uma contabilidade qualquer e deve ter depois segregado o custo e proveitos desse restaurante e muito possivelmente esse restaurante vai ter que liquidar imposto industrial, mas seguramente vai ter que liquidar IVA. Agora, a experiência também me diz, normalmente, as autoridades tributárias não se metem muito com as igrejas, desde que não deem muito nas vistas, digamos assim. O mesmo acontece, por exemplo, com as escolas. Uma escola está também isenta de IVA, isenção simples, mas se tiver um restaurante lá dentro, em princípio o restaurante entra no regime normal. E aí sim tem que ter uma contabilidade da escola, tem que ter depois, dentro da contabilidade da escola, uma espécie de centro de custo, e mais uma vez entramos dentro do que podemos chamar a contabilidade de gestão, quer dizer, ultrapassa, digamos assim, a contabilidade formal, para calcular custos e proveitos. Com base nisso, trata o imposto social como achar que deve tratar. Agora, para efeitos de IVA, vai ter que liquidar o IVA e também deduzir. Estas áreas são muito sensíveis, porque a maior parte das vezes, mesmo em Portugal, que já o IVA tem 20 anos, a maior parte das escolas não liquidam IVA, a maior parte dos centros culturais não liquidam IVA e a maior parte das igrejas, quando têm, também não liquidam IVA. Isto fica mais ou menos uma situação quase obscura, mas, em bom rigor, deveriam liquidar. Vamos esperar para saber o que é que vai acontecer com o código quando ser em definitivo e depois, tal como eu tenho dito, quando houve formação sobre o IVA, o código do IVA são 50 páginas e daqui a um ano os entendimentos que são importantes para entender o código hão de ser pelo menos 500 páginas. Por cada citação deste tipo vai ser alvo de um entendimento mais ou menos vinculativo da AGT e que faz com que o IVA se torne complexo por causa disso. Cada situação vai ter direito a um entendimento seguramente. Quanto aos dízimos, eu não faço a mínima ideia. Se o dízimo for pela igreja considerado uma espécie de venda, não estou a brincar, estou a falar sério, venda de fé
e, consequentemente, em troca, recebe o dízimo, bem, no limite dessa venda liquidava a IVA. Espero que a AGT não faça uma importação desse tipo, que no mínimo seria muito complicado. É uma área que não dá para adiantar nada. Ouvíamos a sessão de perguntas e respostas na última edição do Quartas na Ordem, que teve como tema a importância da contabilidade de gestão com a implementação do IVA. Não perca, na próxima semana, mais uma edição do Quartas na Ordem. Recordamos que a OCPCA participou da sessão de esclarecimento promovida pela AGT sobre a experiência da implementação do IVA em Cabo Verde. Acompanhe já a seguir um resumo do que foi o evento. O IVA cabo-verdiano incide sobre transmissões de bens e prestações de serviços, diferente do imposto sobre consumo que nós tínhamos, que só tributava a transmissão de bens, incide em todas as fases do circuito econômico, desde o produtor, grossista, retalhista, sendo o IVA suportado pelos consumidores finais. Em Cabo Verde, outra característica do IVA é a limitação do universo de contribuintes do regime normal do IVA e criação especial para pequenas e médias empresas, entretanto, com o regime de monotributo. Vamos ver mais à frente, regime de tributação em si do IVA em Cabo Verde. E temos em Cabo Verde, característica do IVA, as isenções limitadas em alguns produtos, ou seja, alguns produtos não têm o IVA, ou seja, tem o IVA taxa zero. O IVA em Cabo Verde é economicamente neutro, o próprio princípio do IVA é neutro, de elevado rendimento, administrativamente muito eficiente, tem liquidação e cobrança pelo método de crédito de imposto, deduz e liquida, em caso do valor ser inferior, faz o reporte de imposto, superior entrega o montante nos cofres do Estado. A taxa única de 15%, sendo exportação, taxa zero. Já disse, a adoção do método de reporte de impostos como regra geral, tributação no destino para as operações internacionais, sendo o IVA tributado no destino não nacional. Nós também definimos, ao cabaz de compras, concede-se uma isenção completa, com dedução dos impostos suportados a montante para tornar os respectivos consumos totalmente desonerados de impostos e por razão de simplificação da mecânica de funcionamento do mesmo. Ouvíamos a doutora Carla Vaz, inspetora da Direção Nacional de Receita Fiscal de Cabo Verde, explicando a experiência de implementação do IVA em Cabo Verde. E assim chegamos ao fim da edição número 56 do programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.